Bem, pessoal, vamos continuar aqui a nossa caminhada pela escola literária do Barroco, né? A gente já viu aí que o contexto histórico aí presente, né? Reforma protestante, grandes navegações, né? E a contra-reforma católica tentando restaurar o poder da igreja perdido aí durante as reformas protestantes. Surge também dentro desse contexto da contra-reforma a ordem religiosa chamada dos jesuítas, a Ordem de Jesus, né? Que vai difundir essa mentalidade barroca que tenta trazer o homem barroco aí de volta à fé, mas o homem barroco já é um homem que estava imbuído do sentimento do humanismo, então o homem barroco é um homem dividido, tá? É um homem dividido entre a fé e a razão, entre as coisas do mundo e as coisas espirituais, e tudo isso vai se manifestar na forma de produzir arte. Nós vimos aí, né, nas outras aulas, né, as questões das imagens barrocas, né, de alguma arte barroca aí presente, né, o Aleijadinho, um grande artista barroco brasileiro, né, as igrejas barrocas aqui do Brasil, lá de Ouro Preto, do Rio de Janeiro, dos mosteiros, né, e nós vimos todas essas questões aí. Vamos ver agora um pouco da característica específica, certo, da literatura barroca, que é o que a gente se concentra, tá? Então, uma das características desse movimento barroco aí é a chamada fugacidade da vida e instabilidade das coisas, ou seja, tudo é instável, a vida aí se esvai muito rápido, a vida foge, né? Então, é aquele velho lema do carpe diem, ou seja, colha o seu dia o mais rápido possível. Está presente a figura da morte, muito presente, certa expressão máxima da efemeridade das coisas. As coisas são efêmeras, as coisas são passageiras. A morte aí está presente e ela é um agente aí, né, do tempo, né? Ou seja, o tempo é um agente da morte, certo? É um agente que dissolve as coisas. Então, o homem barroco vive como se fosse esse mundo de sonhos aí, que pode se dissolver a qualquer momento, tá? Então, o tempo é curto e você tem que aproveitar a vida. E ele vive nesse duelo aí entre aproveitar a vida, mas com medo dos castigos eternos aí, certo? Os pecados decorrentes do pecado, você pode ser castigado, né? E ter o seu destino final aí, indo para o inferno e tudo mais, essa concepção religiosa, tá? Então você tem que procurar na sua vida o arrependimento dos seus pecados, tá bom? Então já terá aí no Barroco a narração de cenas trágicas, certo? Algo muito sempre exagerado, tanto nas formas, no ouro exagerado, nas formas dolorosas aí dos santos, né, presentes aí, das imagens dos santos, lá o êxtase místico de Santa Teresa, mas essa mistura aí, essas coisas trágicas é misturado com um certo erotismo, né, o duelo do homem barroco aí, né, da santidade e da profanidade, né, do bem e do mal, da luz e das trevas, certo? Então isso é muito próprio desse período aí barroco, claro, vai estar também envolto aí em muito misticismo, né, do mistério das coisas e tudo mais, da divindade, da transcendência, né? E, claro, o apelo à religião, porque é um estilo que vai ser fortemente difundido pela igreja para tentar restaurar o seu poder, tá? Principalmente pela ordem de Jesus, os jesuítas, tá certo, pessoal? Então vamos ver aqui algumas coisas, cara. O que é o barroco? É a arte da contra-reforma, certo? A ideologia do barroco, o que está por trás dessa arte, é fornecida pelo movimento de contra-reforma católica, certo? Em nenhuma outra época se produziu tanta quantidade de igreja, de capela, de estátua de santo, de monumento, de sepulcro, certo? Como este barroco. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em nenhum momento descer até eles. Você tem que mostrar a grandiosidade, tem que falar, tem que transmitir a mensagem, mas não pode se rebaixar, ela tem que designar, mostrar aí a grandiosidade da divindade de Deus, da igreja, certo? Então a arte barroca tem que convencer, conquistar, impor uma admiração das pessoas, tá? Novamente, o conflito aqui, ó, entre o corpo e a alma, certo? Na visão barroca não há possibilidade de conciliar essas antíteses, essas dualidades. Ou se vive a vida sensualmente, ou se foge dos gozos humanos e se alcança a eternidade. O homem barroco, como eu disse, vivia essa nada.
ia lá para as festas, para as prostitutas e tudo mais, no outro dia se arrependia, queria o perdão de Deus, ia procurar os sacerdotes e tudo mais, certo? Então ele vivia nesse duelo aí, sempre, tá? A tensão de elementos contrários causa no artista um profundo que, claro, é um artista angustiado, ok? Após arrojar-se nos prazeres radicais, ele se sente culpado e busca esse perdão divino, tá? Ajoelha-se, então ele ora ajoelha-se diante de Deus e ora celebra aí as delícias da vida. É a dualidade própria do barroco, tá? Passagem do tempo, a filosofia carpe diem aí, certo? O homem barroco assume consciência integral no que se refere à fugacidade da vida humana. A vida é efêmera, a vida passa rápido, então o tempo veloz e avassalador destrói tudo em sua passagem. Né? Por outro lado, diante das coisas transitórias, surge a contradição. E aí, a gente vive elas antes que termine, ou renuncia, sabendo que tudo isso é passageiro, e vai se entregar aí ao arrependimento para alcançar a eternidade. Então, tudo isso aí é o barroco, é a forma do homem barroco, é a produção da arte barroca, certo? Então, forma tumultuosa. O estilo barroco apresenta uma forma conturbada, decorrente da tensão causada aí entre os princípios do Renascimento, né? Um homem saído dos princípios renascentistas, humanistas, e a tentativa da igreja aí de repor a ética cristã. Então, este homem aí, entre dessas duas concepções de mundo duelando, certo? E o que vai se manifestar a utilização das figuras de linguagem, da antítese, dos paradoxos, das inversões, certo? Estabelecendo uma forma contraditória de dilemas aí, certo? Além disso, a utilização de interrogações revela a incerteza deste homem frente ao seu período e a inversão de frases, a sua tentativa de conciliar esses elementos opostos, tá? Então, a outra forma característica é essa forma tumultuada aí do barroco, certo? E nós temos as duas principais concepções aí de forma de fazer arte do barroco, o chamado cultismo e o conceptismo, que seria o cultismo, e caracteriza pelo uso da linguagem rebuscada, culta, jogos de palavras extravagantes, certo? Emprego abusivo das figuras de linguagem, como metáfora e hipérbole, certo? Então nós temos aí um exemplo do poeta brasileiro, né, do barroco, Gregório de Matos, o Boca do Inferno, certo? Então, ó, ao braço do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem fiéis despedaçaram. Olha só o título do poema, tá certo? Então, ó, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não me diga que é parte sendo todo. Então, esse jogo linguístico aqui, nessas inversões, ó, a parte sendo todo, tudo que ele quebrou, ó, né? Os fiéis despedaçaram o braço do menino Jesus aí. Então, aí ele faz essa reflexão sobre Deus, né? O todo sem a parte não é todo, falta a parte lá. E a parte sem o todo não é parte. Tem que ter as duas coisas. A parte completa o todo, né? Mas sem a parte faz todo sendo parte, não me diga que é parte sendo todo. Ou seja, Deus é completo, Deus é imenso, apesar dessa falta aí, não pode, porque ele engloba todas as coisas. Então essa concepção aí, esse culto à característica aí, esse recurso rebuscado de linguagem, certo? Nós temos aí também o conceptismo, ou seja, aqui vai ocorrer principalmente na produção poética, né? O cultismo será mais voltado à produção poética da coisa, certo? E o conceptismo vai ser voltado à questão da prosa, da escrita em prosa, certo? E é marcado pelo jogo das ideias, dos conceitos, segue raciocínios lógicos, é um tanto quanto nacionalista, utiliza uma retórica um tanto quanto aprimorada, certo? A organização da frase obedece a uma ordem rigorosa e o intuito é convencer você de uma determinada ideia. Olha só, o Padre Antônio Vieira, outro grande expoente do barroco português brasileiro, certo? Então, ó, para um homem se ver a si mesmo são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a Mister Luz, a Mister Espelho, a Mister Olhos. A conclusão dele é que está aqui no começo, ele tenta convencer você. São necessárias três coisas para se ver perfeitamente: olhos, espelhos e luz. Se faltar uma delas, a gente não consegue enxergar
como deveria. Então ele usa os argumentos aí, né, com algo racional para tentar chegar a uma conclusão. É próprio do que nós denominamos de conceptismo, tá? Do conceptismo, né? E o cultismo está ligado aí, está ligado a está ligado à forma aí da poesia, certo? Está ligado à poesia. Vamos lá, vou falar um pouco mais aqui. Quais são as figuras de linguagem que são mais utilizadas dentro do barroco, né? Aí nós temos metáfora, relembrando aí, é uma comparação implícita. Como exemplo, esse trecho aí do Gregório de Mato, né? Transferir a característica de uma palavra para outra. Se és fogo, como passa brandamente. Se és neve, como queimas por porfia. Comparando aí o fogo e a neve, né? Queimando. Aí é a minha chamada metáfora, tá? Nós temos a antítese, a contradição do homem barroco, o seu dualismo, né, revela o contraste que o escritor vê em tudo. Então, nesse trecho aí do Manuel Botelho de Oliveira, no qual é descrita uma ilha, salientando seus alimentos contrastantes. Olha só, vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida. Porém, dentro do habitado é muito bela, muito desejada. Como a concha tosca e deslutrosa, que dentro cria pérola formosa. Então, essas coisas de contraste, né? Ela é pouco apetecida, ou seja, ninguém quer muito ir para lá, mas porque aos olhos ela é feia, parece feia, né? A feia é parecida. Mas dentro dela, ao mesmo tempo que ela é feia, existe algo muito belo e desejado. Então, esse contraste aí é feio, mas ao mesmo tempo é algo lá que é desejável, tá certo? A concha é tosca e luz lutrosa, né? A concha é feia, né? Mas dentro dela tem o quê? Uma pérola formosa. Então isso aí é uma figura de linguagem chamada antítese, muito utilizada no período barroco. Aí o paradoxo responde à união de duas ideias contrárias num só pensamento, né? Opõe-se ao racionalismo aí da arte renascentista. Ou seja, vejamos novamente uma estrofe do Gregório de Matos, ó. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Ou seja, ó, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, certo? Incêndio em mares, olha aqui, ó, o paradoxo, o incêndio nos mares, como é que pode, né? Rio de neve em fogo convertido. Converteu o quê? A neve em fogo. Como é que pode essas duas ideias contraditórias aí? Mas aí cria o efeito de sentido de contraste, tá certo? Nós temos também a hipérbole, que é a ideia da grandiosidade, da pompa, tá? E nós vemos aqui em mais um poema do Gregório de Matos, ó. É vaidoso, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada. Púrpuras mil com ambições dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Ó. Púrpuras mil, exagero, né, na linguagem, algo exacerbado, certo? Também presente na poesia barroca. E a prosopopeia, que é a chamada personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade. Ó. Aqui no Padre Antônio Vieira temos um exemplo. Por exemplo, ó. No diamante agradou-me o forte, o cedro incorruptível, na águia o sublime, no leão generoso, no sol excesso de luz. Ele está atribuindo aqui, ó, a sol, a diamante, algumas características que são próprias do ser humano, tá certo? Então, é um estilo aí que utiliza muito essas figuras de linguagem, né? A metáfora, a antítese, o paradoxo e a prosopopeia, ou a personificação, certo? Então, são estilos aí, né? E nós vemos presentes no barroco, tá? Então, vou encerrar essa primeira parte aqui. Na outra parte agora, nós vamos nos dedicar a estudar especificamente como se deu a questão do barroco em Portugal e como ele chega aqui no Brasil, certo? Vamos até a próxima parte.